2 Coríntios 5,14 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante de Ti, junto com os irmãos, diante da Tua palavra. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Sabemos que, segundo o Senhor mesmo disse, ela não voltará para Ti vazia, mas prosperará naquilo que foi enviada. Da mesma forma que a chuva não volta para o céu, assim a Tua palavra não voltará para Ti vazia, Senhor. Nós confiamos no ministério precioso do Teu Espírito Santo. É aquele que nos dá o conhecimento da verdade, o verdadeiro e mais poderoso pregador, Teu Espírito Santo. É Ele que nós confiamos a Tua palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar um pouco com os irmãos sobre esse tema, até que Ele venha. O que nós devemos fazer até que o Senhor volte. Hoje é um dia propício para nós lembrarmos disso, porque hoje nós iremos partir o pão. E quando nós abrimos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós lemos aquele texto, e eu vou repetir a leitura desse texto com os irmãos, que todos conhecem, lemos todos os partir do pão, que diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por vós. E ele diz: fazei isto em memória de mim. E ele diz: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. E diz o verso 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Na semana passada, Israel falou sobre a vida de oração e a importância da oração. Nós lembramos Atos 2,42, que diz que toda a igreja perseverava na comunhão dos apóstolos e na doutrina dos apóstolos, e diz: no partir do pão e nas orações. 4 pilares em que a igreja deve estar fundamentada. O primeiro desses pilares é a doutrina dos apóstolos. E quando nós lemos Atos capítulo 5, nós sabemos que a doutrina dos apóstolos é aquilo que se refere ao próprio Senhor Jesus, sua pessoa e sua obra, quem Ele é e o que Ele fez. Essa é a doutrina dos apóstolos. E a comunhão é esse serviço mútuo da igreja, quando nós ministramos Cristo uns aos outros, quando nós nos ajuntamos para estarmos compartilhando, comungando, repartindo o que cada um recebeu de Cristo. E diz o texto: no partir do pão. Isso é uma das coisas que nós nos mantemos firmes até que o Senhor venha. É isso que o nosso texto diz no verso 26. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então são coisas que nós devemos, vamos dizer assim na linguagem popular, não arredar o nosso pé. É verdade, irmãos, que muitos
no movimento do cristianismo contemporâneo, tem entendido muito errado o que é este sacramento da igreja, que é partir o pão, a ceia do Senhor. E eles às vezes dizem que qualquer comunhão em torno de um pão e de um café, uma pizza, uma Coca-Cola, é a ceia do Senhor. E isto é uma confusão teológica. O Senhor lançou esses elementos muito claramente para nós tenhamos clareza. São símbolos dados a nós da parte de Deus que apontam para realidades espirituais. Se os irmãos abrirem no Evangelho de João, no capítulo 6, lá nós podemos ler o seguinte: capítulo 6 do Evangelho de João, verso 48. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. E ele diz: este é o pão vivo que desceu do céu, para todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. E, como muitos entenderam ao longo do tempo, também os judeus haviam entendido naquele momento. Eles dizem: disputaram, pois, os judeus entre si: como pode este nos dar a comer da sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tendes a vida eterna em vós mesmos. Quem comer a carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive e me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão vivo que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que vossos pais, os israelitas, comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. E veja o resultado desta pregação de Jesus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-los, dizendo: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. Então, o que nós estamos fazendo quando partimos o pão? Nós estamos observando elementos que apontam para realidades espirituais. E quais são essas realidades que nós estamos relembrando, memorizando, trazendo à memória novamente e anunciando no dia de hoje? É que o Filho de Deus, o pão vivo que desceu do céu, veio a este mundo. Ele tomou sobre si carne humana, como diz João capítulo 1, verso 14. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E é isso que nós lembramos no partir do pão, que Jesus se fez um homem, que o Deus da glória que apareceu a Abraão, o Deus da glória que apareceu a Josué, que comeu com Abraão naquele dia, tomou sobre si carne humana e veio para morrer pelos nossos pecados e para ressuscitar para a nossa justificação. Ele veio e se fez um de nós para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Esse é o objetivo. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Deus de Deus, luz de luz, coeterno, coigual, da mesma substância do Pai, que estava com Deus antes de tudo. E ele tomou sobre si da nossa carne,
da nossa substância humana, da natureza humana, e se fez um homem, e andou há 2000 anos atrás nas terras da Palestina, andou por toda parte, diz Pedro, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, e morreu na cruz um dia. Essa é sua obra. E por que ele morreu? Ele morreu para nos libertar das trevas, para nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Foi para isso que Jesus morreu. Esse é o Evangelho. E é isso que nós lembramos, que esse pão simboliza quem, irmãos? A carne do nosso Senhor. E é a porta de entrada para o Evangelho. Só que como nós somos esquecidos, nós, como a igreja praticava, semanalmente temos que ser lembrados daquilo que Ele é e o que Ele fez por nós. Então, quando nós olhamos para o pão, nós lembramos do Senhor. Mas não só nós lembramos, quando a sua palavra é ministrada pelo seu Espírito, nós nos alimentamos dele. E ele é a nossa comida espiritual. Ele é a nossa bebida espiritual. Ele disse, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. As palavras que eu estou dizendo a vocês são espírito e vida. Comer da sua carne e beber do seu sangue é estar unido a Ele pela fé. É se apropriar pela fé daquilo que Ele é, de tudo que Ele é e o que Ele fez. Quando nós cremos no Evangelho, nós nos apropriamos pela fé daquilo que Jesus fez por nós na cruz. E Ele se tornou nosso, e nós se tornamos dele. Ele é nosso e nós somos dele. Os irmãos percebem, irmãos, como isso é importante? Mas quando nós olhamos para 2 Coríntios, nós vemos que há propósito nisso. O texto diz que Ele nos constrangeu com seu amor precioso. E não é o amor da forma como muitos entendem hoje, irmãos. É um amor prático, um amor demonstrado na cruz por sua morte. Ele se entregou por nós, como diz Romanos capítulo 5, verso 8. Ele provou o seu amor para conosco, tendo Ele mesmo morrido por nós. Não quando nós éramos bonzinhos, mas quando nós ainda éramos pecadores. É isso que Romanos 5, 8 diz. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Então nós não éramos coisas preciosas aos olhos de Deus, nesse sentido, como muitos falam hoje. Nós, pelo contrário, diz o texto no verso 10, éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo. Nós éramos pecadores, ímpios, inimigos e fomos reconciliados pela morte do seu Filho Jesus. Essa é a prova que Deus deu naquela cruz há 2000 anos. Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Deus mostrou a realidade da condição humana e mostrou o que Ele fez pelo homem na cruz do Calvário. E o Espírito Santo agora só toma aquela obra feita na cruz e aplica no coração de todos aqueles que, mediante a fé, têm recebido o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o amor que constrange. Por que Cristo morreu por mim, se eu não merecia? Por que Cristo morreu por você, se você era um ímpio, um pecador, que você era inimigo de Deus, o texto diz. E que todos os homens têm essa maldade por causa do pecado em si mesmos. Mesmo aqueles que tentam ser os melhores que possam ser, são inimigos de Deus. E mesmo as suas boas obras, a palavra de Deus diz em Isaías, que são reputadas por Deus como trapos imundos, mas mesmo assim Ele nos amou. E aí nós começamos a ficar constrangidos por isso. Somos amarrados por essas cordas de amor. Ele realmente é precioso. Ele morreu por nós. E mais que isso, não só por nós. Quando Ele morreu, nós morremos com Ele, diz o texto. E isso fala, irmãos, de toda a nossa relação de união com Ele na sua vida e na sua morte. E de todos os benefícios que nós tiramos daí. Não é verdade?
Por que nós podemos vencer a carne, o mundo, o diabo hoje? Porque nós temos essa resposta viva dentro de nós, quando estamos unidos a Cristo. Estou morto, estou crucificado com Ele. Agora posso deixar de lado as coisas da velha vida. Eu recebi uma vida dentro de mim, que é uma vida poderosa, capaz de me libertar de toda a maldade que até agora me aprisionava. Por isso que o verso 17 diz: quem está em Cristo, quem se rendeu ao sacrifício de Cristo, é parte de uma nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Foi isso que ele disse para Nicodemos. Nicodemos é o exemplo daquele homem que tenta fazer tudo certo e cumprir todas as coisas de Deus na força da própria mão. Um mestre entre os judeus, e Jesus disse: você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. São coisas obscuras para você. É como se você estivesse numa escuridão e atolado nela até o mais profundo. Mas Cristo veio a este mundo para nos resgatar desse lodo e nos trazer para cima. E aí, quando você desperta para Deus, você consegue começar a perceber as coisas espirituais, começar a ver como tem mais sentido a vida agora, quando Cristo está no centro dela. O texto diz assim, irmãos: Ele morreu por nós, para que esses que receberam nova vida agora, não vivam mais para si mesmos. E aqui que está o ponto do que nós devemos fazer enquanto o Senhor não retorna. Nós não devemos mais viver para nós mesmos. Devemos viver para Ele. Porque nós fomos comprados para Ele. E foi com uma coisa mais preciosa do que toda a riqueza dessa terra: o sangue precioso de Cristo. Os irmãos lembram da história do conde Zinzendorf, quando ele estava olhando aquele quadro de Jesus crucificado, e estava escrito embaixo: morri por ti, que fazes tu por mim? Era uma pergunta que estava escrita no rodapé do quadro. E quando ele olhou aquela pergunta, diz que ele foi levado a um convencimento de pecado e dedicou toda a sua vida a Cristo. Para que Cristo veio ao mundo, irmãos? Cristo veio ao mundo para nos salvar, para que os que agora vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. E agora eles conhecem Jesus de outra maneira, como diz o verso 16: assim que por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se conhecíamos Cristo segundo a carne, porque muitos leitores de Paulo aos Coríntios eram contemporâneos de Jesus, então eles poderiam ter ido a Galiléia, poderiam ter ido a Jerusalém e visto aquele pregador nazareno falando, ensinando. Mas mesmo assim, se eles viram ele, não significa que foram salvos por ele. Os salvos por ele são aqueles que enxergaram quem ele era, por revelação de Deus no Espírito. Então você pode falar de Jesus, você pode conhecer algumas coisas sobre Jesus, mas não ter um relacionamento genuíno e espiritual com Jesus, necessário para que você possa entrar na bem-aventurança eterna de Deus, que é a salvação. Jó perguntou: como pode o homem ser justificado diante de Deus? E essa indagação de Jó significa: como pode ser um homem declarado justo diante de Deus? Um homem pecador, caído, contaminado pelo pecado. E o único meio desse homem, mulher, ser justificado diante de Deus é por meio da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só aqueles que com o seu coração creram que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e veja como isso é importante, e com sua boca confessaram que Ele é o Senhor de todos, estes são os que receberam a vida eterna e foram justificados diante de Deus. São estes que foram adotados como filhos de Deus e agora são herança de Deus e podem sentar-se à mesa com Deus.
podem partir o pão, podem se alimentar dessas realidades espirituais. Os irmãos vão perceber que na Bíblia, irmãos, sempre nós temos o antes e depois no que concerne a nossa vida cristã. Aquilo que nós éramos antes, como nós éramos antes. Leia Romanos capítulo 1, 3, a partir do verso 9. Nós éramos injustos. Não havia nenhum justo diante de Deus. Nenhum sequer. O texto nos diz. Diz que toda a humanidade junta diante de Deus e de sua santidade era como inútil. Não havia ninguém que fazia o bem. E nós estamos arrolados entre eles. Nenhum sequer. E Paulo vai descrevendo isso e a partir do verso 20 ele vai mostrar, mas agora, em Cristo Jesus, ele diz, a parte das obras da lei, fomos justificados pela fé. Por causa do sacrifício de Cristo. E agora nós nos aproximamos de Deus pelo Espírito. E nós podemos nos alimentar de Cristo. Então, quando nós olhamos para o pão e para o vinho, irmãos, eles estão apontando para coisas tão preciosas. Quando isso é um sacramento da igreja, é algo que o Senhor deixou para guardarmos até que Ele venha. E todas as semanas, semana após semana, nós lembramos disso. Não é verdade? Aliás, se você é cristão de verdade, talvez não passe um dia que você não lembre disso. Bem-aventurados, o texto que nós lemos no início da reunião. Nós agora desejamos, como meninos recém-nascidos, nos alimentar de Cristo. E Pedro pergunta, ou levanta uma questão, se é que experimentastes que o Senhor é bondoso. Agora, como cristãos, podemos nos aproximar de Cristo. Agora, como cristãos, nós podemos ter livre acesso a Deus por meio de seu Filho Jesus. Ele é a porta de entrada. Ele é o caminho. Ele é a própria verdade. Ele é a vida. E nós podemos nos achegar a Ele todos os dias da nossa vida. E hoje nós lembramos disso, irmãos. Mas o que nós estamos fazendo com respeito a tudo isso? Porque o texto diz que Ele fez isso para que agora os que vivem não vivam mais para si mesmos. Nós precisamos perguntar como nós temos andado a nossa vida, como nós temos tomado as nossas decisões. E não é difícil descobrir o que ocupa o seu pensamento, o que ocupa o propósito da sua vida. Isso não é difícil de você descobrir. No que você anda pensando? Para quem você está trabalhando? Qual é o projeto da sua vida, o propósito pelo qual você está gastando a sua energia? O que você estava pensando antes de vir para a reunião? Para que você trabalha? Para que você estuda? Qual o seu plano para o ano que vem? Muitos locais de reunião estão separando papeizinhos para escrever o propósito do ano que vem, não é verdade? O Catecismo de Westminster, na sua primeira pergunta, mostra o propósito da vida do homem, segundo Isaías 46, 7. E a pergunta é, qual o fim principal do homem? E a palavra fim, nessa pergunta, significa propósito, alvo, plano, objetivo. E a resposta é, o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o fim principal do homem. Esse é o objetivo da vida humana. Nós fomos feitos para Ele. Nós fomos feitos como um presente do Pai para o seu Filho. E nós podemos estar fazendo planos para o ano que vem. A palavra de Deus diz que os planos de Deus, no que concerne ao mundo, a todos os seres humanos, a toda a criação, a todos os animais, o plano de Deus concernente a todas essas coisas é
que Cristo seja o centro de todas as coisas, que Ele seja o alvo, o objetivo de todas as coisas, e que todas as coisas orbitem em torno dEle. Então, o nosso propósito para o ano que vem poderia ser viver para Ele, que tudo seja feito para Ele, que Ele seja o alvo dos nossos pensamentos, que Ele seja o alvo da nossa energia, que Ele seja o principal na nossa vida, seja para Ele que nós estamos ganhando dinheiro, seja para Ele que nós estamos trabalhando, seja para Ele que nós estamos nos relacionando com nossas esposas e com nossos filhos, que o objetivo seja Ele, irmãos. E sabe como é isso na linguagem de Jesus, em Mateus, capítulo 6, um texto bem precioso. Todos nós vamos lembrar quantas vezes nós já lemos esse texto. Verso 19. O que está escrito na sua Bíblia? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escapam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, ali está também o teu coração. E esse texto do capítulo 6, versos 19 a 24, é bem interessante. Nós podemos dividir em 3 partes. 2 depósitos, 2 visões, 2 senhores. E aqui do 19, 20 e 21 nós temos os 2 depósitos. Uns estão ajuntando na terra, outros no céu. Paulo usou essa mesma linguagem em Timóteo, capítulo 6, verso 20. Ele diz: tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Maneja bem o tesouro. Coloca tesouro onde deve ser colocado, no céu. Então aqui nós temos 2 lugares. Gostaria de contar uma história para os irmãos, que vai ilustrar isso. E vai ilustrar muitas das nossas atitudes nessa terra, no que concerne a viver para Cristo. Para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos. Um fazendeiro, certa vez, entrou na cozinha da sua casa e disse para sua mulher: nossa melhor vaca teve bezerro. E mulher, eram gêmeos, um marrom e um branco. E ele feliz disse assim: estou tão feliz que irei dedicar um deles a Deus e ofertá-lo para as coisas de Deus. Quando ele crescer e ficar forte, então nós vamos vender ele e vamos, com o dinheiro dele, contribuir para a obra de Deus, para que as coisas de Deus avancem. E a mulher, muito sábia, olhou para ele e disse: qual dos 2 é de Deus? E ele, como não era verdade do seu coração, né, disse: isso tanto faz, mulher. Marrom, branco, a gente vai criando os 2, mas é de Deus, não se preocupe. Aí, passado alguns meses, ele entra pela porta novamente da cozinha, triste, cabisbaixo. Olha para a esposa pergunta para ele: marido, mas por que tanta tristeza, E ele diz assim: o bezerro de Deus morreu. Engraçado, né, irmão? Morreu de Deus, né? É assim que nós fazemos, irmãos. Não é verdade? O bezerro de Deus morreu. Por quê? Porque ele estava nessa terra fazendo o quê? Acumulando tesouros aqui.
Não estava preocupado com Deus. Foi só uma empolgação do momento. E ele já não quis se comprometer com Deus, não é? Então ele diz, tanto faz os dois. E quando morreu, morreu quem? Morreu de Deus. Assim nós fazemos também. Nós dizemos assim, Senhor, Tu é dono de tudo que eu tenho, do que sou. Eu vou gastar minha vida na Tua obra. Eu vou trabalhar para que Teu reino avance. Vou acumular tesouros no céu. E dá problema em alguma coisa, diz, lá se foi o bezerro de Deus. Não é assim, irmãos? É assim que nós fazemos. É assim que nós fazemos. Por quê? Porque nós estamos acumulando tesouros nessa terra. É engraçado, não é? Mas ela ilustra a realidade da nossa vida. Essa história ilustra a realidade da nossa vida. Para quem nós estamos vivendo. E não se preocupe, ninguém vai pedir oferta para você no final da reunião, não. Isso é uma lição para a vida. Não é para um momento que alguém está preparando você para extorquir o que você tem, não. É uma lição para a vida, como diz Provérbios. Filho meu, dá-me o teu coração. É isso que Deus quer. Deus quer que nós ajuntemos tesouros no céu e não na terra. Quer que nós vivamos para Ele. Quer que nós manejemos bem as coisas que Ele colocou nas nossas mãos. E é isso que nós devemos fazer até que Ele venha, irmãos. Quando nós abrimos em Mateus... só continuando, não? Já que a gente citou os dois depósitos, as duas visões e os dois senhores, é assim que Jesus continua dizendo, né? São os olhos a lâmpada do corpo. É como se... São os olhos a janela do corpo. Por onde a luz passa. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, acaso que se a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. Aqui nós temos dois tipos de visões. E que nós podemos ter como cristãos. Qual que é, irmãos? Significa que quando você está olhando só para as coisas dessa terra, a cortina das coisas celestiais para você está baixa. Está fechada para você. Então, das coisas celestiais, você pouco enxerga. Ou nada. Por isso que a sua visão está só no plano da terra. E as coisas no que concerne as coisas de Deus para você são trevas. E essa luz que pensa estar em você e em mim muitas vezes é só trevas, porque ela está nesse plano aqui. Quando nós estamos sendo generosos no que concerne ao propósito de Deus, então as coisas se abrem para nós, a janela das coisas espirituais se abrem para nós. E a janela das coisas terrenas se fecham para nós. Jesus disse isso em Lucas, capítulo 16. Jesus disse, se você não sabe ser fiel nas coisas comuns da vida, como que alguém vai confiar para você as coisas espirituais? As coisas espirituais para você são como uma janela fechada. As coisas mais comuns da vida, na prática de vida cristã, na prática do viver com Deus, para você é fechado, para você não faz, nas coisas mais simples, que você enxerga que deve fazer e não faz, então as coisas espirituais estão fechadas para você, para mim. Então é como se dissesse assim, se a janela da carne, das coisas naturais está aberta, a janela das coisas do Espírito está fechada. E vice-versa. Se a janela das coisas do Espírito estão aberta, a janela para as coisas da carne, para as coisas naturais, estão fechadas. E gostem, a gente ou não, irmãos, a palavra bom aqui significa generoso. Em nenhuma outra parte do Novo Testamento essa palavra bom significa bondoso, significa generoso. Se os seus olhos fossem generosos, isso é uma linguagem judaica para dizer um homem que é bom de coração. Os próprios judeus entendiam muito bem isso. Na época deles, por exemplo, teve um rei que havia recebido dos seus ancestrais muitos tesouros. Isso é uma história que os rabinos contavam. E ele pegou todos os seus tesouros e distribuiu entre o povo que estava debaixo do seu domínio. E os seus amigos e irmãos disseram assim, por que você deu tudo que você tinha? Ele disse, seus pais deixaram tantas riquezas para você,
Sabe o que ele respondeu? Meus pais deixaram muitas riquezas terrenas. Eu peguei todas essas riquezas terrenas e transformei em riquezas celestiais. Então, as pessoas que ouviram Jesus falar, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, entenderam muito bem o que Jesus estava falando. E Jesus segue falando, que está as duas visões, daí o 24 e 25, os dois senhores. E Jesus segue falando sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores. E aqui, ninguém pode ser escravo de dois senhores. Ou agrada a um e desagrada o outro, ou agrada a esse e desagrada o outro. E Jesus diz, você não pode servir a Deus e as riquezas. E aí depois, no verso 25 em diante, aí você entende o restante até o verso 34. Jesus diz, não andeis ansiosos. Lógico, você vai viver ansioso. Eu vou viver ansioso. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Eu vou sofrer, eu vou me fazer mal. Por quê? Porque eu estou pensando nas coisas da terra. Porque eu estou acumulando tesouros na terra. Porque meus olhos estão abertos só para as coisas da terra. Mas no que concerne as coisas espirituais, estou nas trevas. Porque eu estou servindo a riqueza. E Satanás é um péssimo senhor. Né? Um péssimo senhor. Se nós nos tornamos escravos disso, estamos fadados ao fracasso. Não é verdade, irmãos? Só para os irmãos deixarem anotado. Lucas 16, 10, que eu mencionei, diz assim, essa é a parábola do administrador infiel. Essa parábola tem um texto que é bem interessante, irmãos. Verso 9, ele diz assim, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Sabe o que significa isso? Significa que com tudo que você tem, use isso a serviço do reino de Deus, para que você possa mandar tesouros para o céu. Você vai usar seus recursos para evangelizar, você vai usar seus recursos para cuidar dos pobres, você vai trabalhar para a edificação da igreja, com tudo que você tem e que você é. Então, dessas riquezas do mundo, você faz amigos, irmãos, que te receberão nos tabernáculos celestiais. É isso que significa. E Jesus segue dizendo, quem é fiel no pouco, é também fiel no muito. Essa é a história da vaquinha, né? Não faz nem o mínimo, não vai ter nada confiado a você das coisas espirituais. As coisas espirituais estão veladas. Quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Esse é para eliminar os sonhadores, né, irmãos? Irmão, eu queria mesmo era ficar muito rico, porque quando eu ficar muito rico, eu vou ter um programa de envio de... Mentira, irmão, isso é só uma mentira que você está contando para você mesmo. Se você não coopera com uma moeda, você da mesma forma não vai cooperar. Nunca vai cooperar. Nunca vai ter para cooperar. Você está servindo a você mesmo, está acumulando tesouros na terra. É isso que Jesus está falando. Qual é o texto, irmão? Para que os que vivam, não vivam mais para si mesmos. E veja, e aqui que está essa relação, irmãos. Pois se não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, ou seja, se você não é fiel nessas coisas naturais, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? As coisas de origem espiritual. Se vocês não se tornam fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? E Jesus repete o texto de Mateus: ninguém pode servir a dois senhores. Os irmãos percebem, irmãos? Pois há de aborrecer a um e amar ao outro, e se devotará a um e desprezará o outro. Então, o que nós estamos fazendo até que Jesus venha, irmãos?
para esse Jesus que nos comprou, para esse Jesus que nos amou, para esse Jesus que se entregou por nós? Estamos vivendo para Ele? Ele é o objetivo da nossa vida, irmãos? Onde nós vemos isso na prática? Como estamos ocupando o nosso tempo, nossos recursos, nossos pensamentos, as nossas conversações? É dessa forma. É assim que nós enxergamos, na prática. João deixa isso muito claro na sua primeira epístola, capítulo 3, verso 17. Ele diz: se alguém possui coisas desse mundo e via seu irmão padecer necessidade de fechar do seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? O amor de Deus é uma coisa prática. Aqueles que estão abertos para realidades espirituais e que estão servindo a Cristo, estão servindo de maneira prática. Estão servindo com quem são, estão servindo com o seu tempo, estão servindo com o que têm, estão com o propósito primeiro das suas vidas, Cristo. E às vezes isso é pregado, irmãos, para tomar as coisas que a pessoa tem. Às vezes isso é pregado para que você separe uma oferta especial no final do ano, não é? Mas nós não estamos falando disso. Ninguém está preocupado com isso. Estamos preocupados com as almas dos irmãos, não é? Porque nós sabemos que se nós estamos ocupados com as coisas dessa vida, automaticamente, nós estamos depositando nessa terra. Nós estamos ocupando o nosso tempo, nossa energia, nossa força com as coisas que a traça e a ferrugem consomem, com as coisas que os ladrões escavam e roubam. E nós não estamos depositando nos lugares celestiais. Nós somos ricos para com os homens e pobres para com Deus. E essa é a razão da nossa pobreza espiritual. Então o que devemos fazer até que Ele venha, irmãos? Devemos, e esse é um princípio muito geral, muito simples, mas primeiro, devemos viver para o Senhor. E verdadeiramente o Senhor ser o Senhor da nossa vida. Jesus ser o Senhor da nossa vida é Jesus ser o nosso dono. Sermos servos de Deus é termos Ele como o nosso amo. Nós não podemos fazer nada se Ele não nos autorizar a fazer. Nossas atividades diárias têm que ser atividades que Ele tenha o primeiro lugar. E aí você entende as passagens, por exemplo, como Colossenses, capítulo 3, quando Paulo fala com os servos, Paulo diz que os servos deviam servir seus senhores como servem a Cristo. Por quê? Porque são servos de Cristo. Então, naquilo que eles estão fazendo diariamente, deve ser para Cristo, para a glória de Cristo, e que Cristo cultive os frutos daquele trabalho, porque Ele é o dono de tudo, não é? Então, na relação do marido e da mulher, diz: mulheres, sede submissas aos seus maridos como a Cristo. Maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Servos, sirvam como ao Senhor. E para os senhores desse mundo, ele diz: senhores, vocês devem tratar os vossos servos, sabendo que vocês também têm Senhor no céu. Os irmãos percebem? Então, se é patrão, sabendo que tem um Senhor acima dele. Se é funcionário, se é empregado, se é trabalhador, não está fazendo para o patrão, está fazendo para o Senhor. Por isso que quem entende isso é o melhor funcionário. Quem entende isso é o melhor naquilo que faz nessa terra. Se ele faz uma cadeira, ele faz para o Senhor. Se ele vende uma peça, ele vende como ao Senhor. Se ele presta um serviço, ele faz o melhor, porque não é para a pessoa que está diante dele ou contratou ele para o trabalho, é para o Senhor. E aquilo que ele recebe da pessoa é para o Senhor, porque tudo é do Senhor. Não tem uma coisa nessa terra que Cristo não exija, que não chame de seu, irmão. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo que nela há e todos os habitantes que nela habitam. Foi para esse fim que Ele morreu e ressurgiu. Então, quando nós estamos agora vivendo nessa vida, entrando no próximo ano, como é que nós vamos viver, irmãos? Vamos viver acumulando coisas nessa terra?
vão perder mais um ano de vida, irmãos. Remir o tempo é trabalhar em prol do Senhor. Caso contrário, o que vai acontecer, irmãos? Vamos andar ansiosos. Essa é a cura para todos nós no que concerne a doença do século, que muitos têm que tomar remédio, psicotrópicos, drogas. Essa é a cura. Qual é a cura? Ter Cristo como Senhor. Porque daí o servo está garantido. O Senhor diz, vocês não precisam se ocupar com o que vão comer, com o que vão vestir. Os gentios que procuram essas coisas. Vocês não precisam andar ansioso com isso. Não lhes faltará comida, não lhe faltará roupa, não lhe faltará abrigo. O Senhor é o nosso sustento. Significa que você não vai trabalhar amanhã, vai ficar sentado? Não. Significa que você vai trabalhar. Significa que você vai criar seus filhos. Significa que você vai seguir mantendo a sua vida nesse mundo. A diferença está para quem você está trabalhando, quem você está servindo. E não é só irmãos, não é só uma frase, irmãos. Muda tudo. Aplique essa verdade em qualquer circunstância da sua vida e você vai perceber que isso muda tudo. Da tarefa mais simples da sua casa, a tarefa mais complexa que pode estar na sua mão para fazer. Aplique essa verdade e você vai ver como muda tudo. Mas aquele chefe nem merece que eu faça um bom trabalho, não é verdade? O cara é um arrogante, o cara chama a nossa atenção na frente dos outros, é uma pessoa que não tem trato com o outro. Claro, você está servindo a ele, né? Se estivesse servindo a Cristo, tudo muda de figura. Mas meu marido isso, meu marido aquilo, mas eu estou realmente dentro do casamento por causa do meu marido ou por causa de Cristo? Isso muda tudo. A minha aliança é com ele só ou tem Cristo no meio? Eu estou trabalhando por causa do meu patrão ou por causa de Cristo? Eu estou estudando por causa da minha professora ou por causa de Cristo? Por isso que quem entendeu essa verdade, irmão, construiu de todos os países que nós conhecemos, os mais civilizados, os mais moralmente puros, íntegros, foi os irmãos pós-reforma que entenderam essa verdade, que construíram as sociedades mais civilizadas, moralmente puras, que nós temos no dia de hoje, e até os ímpios colhem o fruto desses homens de Deus. A liberdade que muitos têm em muitos lugares é um fruto colhido por esses homens, dado por esses homens. Sabia, irmãos? As riquezas, muito do que nós experimentamos no Ocidente, vem dessa herança desses homens de Deus. Até mesmo você estudar numa escola, é herança dessa realidade. Porque se entendia que os homens tinham que estudar a Bíblia, mas eles não sabiam ler. Então, os homens de Deus criaram escolas para que os homens conseguissem ler, para lerem a palavra de Deus e serem salvos. Isso muda tudo, irmãos. Isso muda uma sociedade. Imagine as nossas coisinhas pequenas. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a viver para Ele. Amém? No tempo que nos resta nessa terra. A sermos servos uns dos outros. A nos ocuparmos em perseverar na oração. E não trocar a oração por nada. Não trocar a comunhão por nada. Não trocar o partir do pão por nada. Não trocar as questões relacionadas à verdade por nada. Não trocar Cristo por nada. Nesses anos que nós estamos servindo o Senhor, nós vemos duas espécies de pessoas. E nós vemos os frutos depois na própria vida dessas pessoas. Muitos deles abrem mão do Senhor para agradar a homens. Esses colhem um fruto amargo nas suas vidas. São vidas ansiosas, são vidas perturbadas,
são vidas cheias de frutos amargos. Mas há aqueles que são perseverantes no Senhor. Até que Ele venha, estão firmes. Né? Firmes no Senhor. Eu não vou agradar minha esposa e desagradar o Senhor. Esse é o bom servo. Eu lembro que, lendo com a Helena um livro sobre os 10 mandamentos, o autor dava um exemplo muito claro de alguém que estava vendendo, um menino que estava trabalhando numa loja de seda, e ele viu que a seda estava com um defeito. E havia uma mulher olhando aquela seda, e ele disse: senhora, não posso lhe vender essa seda. Por quê, menino? Porque essa seda tem defeito. E o patrão dele viu ele tendo essa atitude. Era um exemplo do mandamento: não roubarás. E as diversas maneiras de roubar. E então o patrão ligou para o pai do menino e disse assim: pode buscar seu filho, ele não serve para vender seda. Ele não serve para trabalhar na minha loja. E o pai ficou preocupado, porque era um filho querido e um cristão. E ele foi imediatamente, saiu da sua casa e foi até a loja. E quando o patrão contou, não, aconteceu que ele viu um defeito na seda e falou para o cliente. Então o pai chorou, olhou para aquele filho, disse: muito bem, meu filho. Olhou para o dono da loja e disse: a sua loja não serve para o meu filho trabalhar. Pegou o filho e foi embora. Isso é viver para o Senhor, irmão. Isso é viver para o Senhor. Isso é pagar o preço para agradar a Deus, ainda que desagrade os homens. É pagar o preço para não mentir, para não roubar, para não enganar, e para viver uma vida por aquele que morreu por nós, para viver uma vida íntegra diante de Deus. E isso é o que o Senhor espera de nós. Isso muda uma sociedade ou não muda, irmão? Isso, sabe o que significa, irmão? É ser luz no mundo de trevas. É levar a luz de Deus por onde quer que nós vamos. Isso é ser cristão de verdade. Nós vemos a grande maioria da cristandade atual sendo cristãos pela metade. Os cristãos fajutos, não são perseverantes em nada, não têm constância diante de Deus, não conseguem participar de reunião, não conseguem prestar atenção na palavra enquanto a palavra está sendo pregada, não conseguem abrir os seus olhos para ler a Bíblia. Eu estava vendo que hoje o nosso prefeito colocou como o dia da Bíblia, né? É um dia agora no calendário do joinvilense. Tomara que não seja um dia único, né, para ler a Bíblia. Eles vão ler a Bíblia hoje só. Porque muitos dos cristãos não leem a Bíblia. Então não tem nenhum contato com a verdade. Nenhum contato com a Escritura é nenhum contato com a verdade. Estão ocupados com mentiras, por isso que andam atrás de todo o vento, segundo as artimanhas dos homens. Onde nós vamos encontrar essa realidade de vida, se não na palavra de Deus? Onde nós vamos encontrar quem Cristo é? Como nós vamos nos alimentar de Cristo? Respondemos com as palavras de Jesus em Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Onde está a palavra de Deus? Está aqui, irmãos. Aqui está a palavra de Deus. Não em outro lugar. Se nós estivéssemos falando algo aqui que não está aqui, que miséria se você aceitar alguma coisa que é pregada por nós e não está aqui. Por isso que o melhor pregador é o próprio Senhor, por meio do seu Espírito. Não é a oratória, a beleza das palavras, só engana as pessoas, atrai as pessoas. Muitos estão atrás da mentira, porque gostam de ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos. A pergunta é: como nós vamos viver a partir de agora? Se nós vamos viver para Deus ou para nós mesmos? Nós não temos motivo de fazer outra coisa. Significa que amanhã então eu largo meu emprego
e vou procurar uma missão para eu ir como missionário para a África. Não. Significa que a partir de amanhã, a partir de agora já, eu vou viver minha vida para Deus. Eu vou trabalhar amanhã para Deus. Eu vou relacionar-me com a minha esposa para a glória de Deus. Com o meu marido para a glória de Deus. Com o meu patrão para a glória de Deus. Eu vou estudar para a glória de Deus. Eu vou me achegar a Cristo por meio da palavra de Deus. E quero viver uma vida para Ele. Senhor, o que tu queres que eu faça? Amém? Eu vou concluir, irmãos, só com aquela que está relacionada à vinda de Cristo, lá em Mateus capítulo 24. O Senhor Jesus termina Mateus 24 com uma pequena parábola do servo bom ou mau. E é o mesmo servo, não são dois. Ou ele é bom, ou ele é mau. Versão literal. Quem é, pois, o escravo bom e prudente, que o Senhor confiou os seus com escravos junto com ele, para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado o escravo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Dando sustento um ao outro. Em verdade vos digo que lhe confiará, quando vier, todos os seus bens. Por quê? Porque ele colocou tesouro onde verdadeiramente tinha que estar. Mas se aquele servo, sendo mau, dizer consigo mesmo, por isso que eu disse, irmãos, é até que ele venha. Você e eu somos servos bons ou maus? Se você pudesse avaliar a sua vida hoje, você é um bom servo ou um mau servo de Cristo? O que os irmãos acham? É isso que nós fazemos no Partir do Pão. Examine-se o homem a si mesmo. Hoje, se nós olharmos para nós, se o Senhor volta hoje, irmãos, Ele olha, Ele vai chamando a lista do tribunal de Cristo, como fala 2 Coríntios 5:10, todos compareceremos diante do tribunal de Cristo, para dar conta do bem ou do mal que nós fizemos por meio do corpo. E chama lá o Rafael. Rafael é um servo bom ou um servo mau? Qual é a resposta, irmão? Israel é um servo bom ou um servo mau? Humberto é um servo bom ou um servo mau? O que nós estamos fazendo nesse intermédio? Até que o Senhor venha. Que o Senhor virá. Ele não tarda, Ele é longânimo, diz 2 de Pedro capítulo 3. Ele espera que nós nos arrependamos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. É por isso que a sua vinda ainda não é chegada. Mas se Ele chega hoje, ou se você soubesse, Jesus veio amanhã ao meio-dia, você para agora e diz para mim, Jesus vem amanhã ao meio-dia, o que você está fazendo agora lhe habilita para o Senhor olhar para você e dizer assim, você é um bom servo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Ou você é um mau servo. Os irmãos veem como a coisa é muito simples, irmãos. Eu acredito que eu já, Senhor, mas hoje de manhã, né? Ontem então, eu dei aquela patinada, dei aquela deslizada, né? Troquei a chave, como eu converso com um amigo meu, tem cristão que você vai fazer negócio com ele, ele troca a chave, de crente para ímpio, né? Ele vira a chave e já começa, tudo ele quer ganhar vantagem. Não é verdade? Não tem cristão assim, mas que troca a chave, ele está, glória a Deus, aleluia, irmão, quando tu quer, mas isso aí irmão, a gente tem que ver, porque já começa a deslizar, não é verdade, irmãos? Aí aconteceu isso ontem, o Senhor vai voltar amanhã, meu Deus, e a Bíblia diz que nós devemos vigiar como um pai de família, guardando a casa, porque se o Senhor vier, nós não vamos ser pegos de surpresa,
Mas se nós estivermos sendo maus, dizer: Senhor, como o Senhor tarda, eu vou me ocupar com a minha vida aqui, eu tenho tanto para construir, não é verdade? Em 10 anos eu quero ser igual aquele casal que o John Piper conta no livro dele, Não Desperdice Sua Vida. Eles queriam comprar um iate e colecionar conchas e se aposentar cedo, né? E ele diz: que vida miserável, imagina o Senhor voltar e eles olharem para o Senhor e dizer assim: eis aqui, Senhor, a minha coleção de conchas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Será que quando o Senhor voltar, Paulo vai... O que diz Tessalonicenses, por exemplo? Quantos milhares e milhares são frutos do trabalho dele no Senhor? Senhor, eis aqui o trabalho que eu fiz para ti. Ocupei minha vida contigo. Não é? Eu estava estudando, buscando que o Senhor fosse glorificado. E todos os meus amigos ao meu redor conheceram o Senhor. A minha família, Senhor, conheceu o Senhor por misericórdia. O Senhor resplandeceu a sua luz em mim e eles foram atingidos por ti. Irmãos, como é que nós vamos salvar os nossos filhos mentindo diante deles? Dando mau testemunho? Como é que nós vamos salvar nossos parentes quando nós estamos lutando pelejas com eles? Dando mau testemunho, brigando por coisas dessa terra. Quando é que isso vai acontecer, irmãos? Destratando as pessoas que estão à nossa volta, por tradições religiosas, muitas vezes. Lembro que quando meu sogro era vivo, havia uns parentes dele que chegavam na casa dele e diziam: ah, tu fuma? Tu vai para o inferno, hein? E essa cerveja aí? Tu vai para o inferno. Provavelmente ele foi para o céu e queira que Deus que ele se arrependa, porque caso contrário, quem vai para o inferno é eles. Porque eles estavam na casa dele, onde ele é o dono, onde ele paga as contas, e desrespeitando ele, como maus cristãos, e dando mau testemunho, e julgando que estão servindo a Deus ainda, né? Desrespeitando o dono da casa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? A religião faz isso conosco, irmãos. Nos cega para as coisas que são as coisas reais. E nós fazemos o quê? Como os fariseus. Nós ecoamos um mosquito, mas engolimos um camelo. Passa reto na nossa garganta. Isso não é servir a Deus, irmãos. E ao mesmo tempo, quando você vai fazer um negócio com esse parente ou amigo, aí você troca a chave e tenta enganar ele e lucrar com ele. Você é um mau servo de Cristo. Se eu faço isso, eu sou um mau servo de Cristo. Se eu estou buscando só as coisas desse mundo, eu sou um mau servo de Cristo. Eu tenho que olhar para o Senhor e dizer: o Senhor, me perdoa, lava os meus pecados, Senhor, me recebe contigo. Eu quero servir-te, eu quero ser um bom servo, eu quero ser agradável ao Senhor em tudo que eu fizer. Isso que eu quero que seja o objetivo da minha vida, Senhor. Convence-me, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Às vezes a gente tem que dizer, irmãos, que nós somos uns trastes, umas coisas que, se o Senhor voltar, nós seríamos consumidos, não fosse a sua misericórdia. Nós temos que reconhecer as nossas misérias, irmão. Nós temos que fazer isso, irmãos, principalmente quando nós olhamos para o pão e para o vinho, principalmente quando nós lembramos do que Cristo fez, porque a Bíblia diz que Ele não tinha um palmo sobre a sua possessão enquanto andou nessa terra. Ele diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu ninhos, mas o dono do mundo, enquanto se fez homem, não tinha nem onde reclinar sua cabeça. E ele diz que a sua comida era fazer a vontade do Pai. A sua bebida, a sua comida era realizar a vontade do Pai, fazer a obra que ele havia sido designado. Talvez a gente não sabia até hoje, irmãos, mas existe algo que nós devemos fazer, se somos filhos de Deus, e é agradar a Deus em tudo, e viver uma vida para a glória de Deus, porque Ele morreu
para que os que vivam não vivam mais para si mesmos. Ah, irmão, eu pensei que era só para quando no final da vida eu vivesse para o que eu quisesse enquanto estou aqui, e quando eu chegasse ainda de cereja do bolo, ia morar no céu com Jesus, né? Olha que bênção, fazer tudo o que eu quisesse aqui, e depois no final da minha vida Jesus ainda ia me coroar com uma coroa. Isso é mentira, irmão. Aquele que não vive para Cristo vai morrer sem Cristo. Se ele não vive para Cristo, ele não morre por Cristo. Primeiro sinal de perseguição, vai deitar o cabelo, vai correr. E a gente romantiza as coisas, irmãos. Está cheio de cristão romântico. Por isso que nós ficamos, com perdão da expressão, viajando na maionese. O Senhor não vai permitir que isso aconteça, isso não é de Deus, né? Hebreus 12 diz que vai permitir, e muitas vezes vai dar varada nos crentes, porque Ele ama os seus filhos, e a palavra de Deus diz que Ele corrige aqueles que Ele ama, para que eles não sejam condenados com o mundo. Aliás, na ceia nós vemos isso, irmãos. Os irmãos em Corinto estavam se ajuntando, e o ajuntamento deles era para pior, e Paulo disse: vocês estão lidando com as coisas de Deus indignamente, por isso vocês estão ficando fracos, por isso vocês estão ficando doentes, e por isso que vocês estão morrendo cedo. E ele fala: vocês estão sendo disciplinados pelo Senhor para não ser condenados com o mundo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Cristo morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você foi feito nova criatura. Você é uma criação de Deus, com um propósito específico. Deus tem boas obras que Ele estabeleceu para mim e para você, antes que houvesse mundo. Você e eu está trocando as boas obras que Deus estabeleceu para você e para mim, antes que houvesse mundo, pelas coisas que a traça e a ferrugem consomem, pelas coisas que os ladrões escavam e roubam. E é aí que está o seu e o meu coração. Amém, irmãos? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade